Boa noite, é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para podermos refletir na palavra de Deus, palavra que traz para nós iluminação, para que nós possamos construir a partir dela uma trajetória de vida saudável, abençoada, porque é na palavra de Deus que encontramos a direção para podermos ser abençoados por Deus. E dando continuidade a esse tema família, que nós sabemos que é uma instituição divina e é um desafio viver em família, porém é uma oportunidade de nós aprendermos a nos relacionarmos de maneira que sejamos canal de bênção para aqueles que convivem conosco e também sermos abençoados. Eu separei nessa oportunidade um texto da Palavra de Deus que é a conclusão do sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte, o início do ensino de Jesus aos seus seguidores, que está lá em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Nós, como temos dito, falando sobre família, somos colocados numa ambiência que nós não escolhemos. Viver em família não é uma escolha pessoal. Nós não podemos escolher quem serão os nossos pais, o endereço que nós nascemos, mas somos alguém que, imerso nesse ambiente familiar, precisa desenvolver alguns princípios e algumas maneiras de poder construir uma trajetória que seja a trajetória mais viável e apropriada. E nós estamos vivendo um tempo de tantas investidas para poder destruir os elos familiares, os vínculos relacionais, tanto no que diz respeito ao relacionamento conjugal, mas também no relacionamento com os filhos. Estamos vendo uma quantidade enorme de famílias se dissipando, destruindo, e nós precisamos buscar resgatar a base, aspecto norteador para a família, para que a família possa prevalecer diante das adversidades da vida. E no início do seu sermão, da bem-aventurança, Jesus compartilha alguns princípios que eu creio que são elementares para poder nós podermos aplicar a nossa relação com a família, com os nossos entes queridos. E eu separei isso pensando na edificação de uma família, como construir, pensando em casa, na construção de uma casa, porque quem casa quer casa. E eu pensei nesse aspecto, fazer uma analogia na construção de uma casa com a construção de uma família edificada em base sólida. Para tanto, eu pensei no primeiro princípio que Jesus aborda acerca do versículo 3 das bem-aventuranças. Ele diz: a proposta é pensarmos sobre como edificar uma família em base sólida. Portanto, eu quero lançar mão de Mateus capítulo 5, versículo 3, voltando ao início do sermão de Jesus, que diz o seguinte: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É fundamental nós termos a compreensão da importância da humildade para a constituição de uma família que seja uma família estruturada.
A humildade, eu penso nela como a pedra angular, aquela que vai dar sustentação para a continuidade do relacionamento em família, entre o casal e entre também os pais e os filhos e os filhos e os pais. A humildade é a qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostram ser superior a elas. Quantos relacionamentos e quantos familiares, no sentido conjugal e também de pais e filhos, que experimentaram uma ruptura e uma destruição da vida familiar porque faltou humildade. O orgulho prevaleceu, faltou o reconhecimento do erro. Estar no ambiente relacional, onde nós mais convivemos, que é dentro da família, é necessário que haja reconhecimento dos erros, das falhas pessoais, para que isso possa dar possibilidade para que se encontre saídas e alternativas e resoluções de problemas. Muitas vezes não existe espaço para a humildade e a arrogância, a prepotência, o orgulho vai prevalecendo. Isso leva a conflitos, agressões, descontentamento no ambiente familiar quando se vê aquela casa, aquela família, aquele lar foi construído não em base sólida, com o princípio da humildade, mas como se fosse sobre areia. A humildade é o primeiro degrau da sabedoria, e a sabedoria é o temor a Deus. Quando tememos a Deus, entendemos que o próprio Cristo humilhou-se a si mesmo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Jesus foi por esse caminho, por essa via, nos mostrando o caminho a como é que nós deveríamos seguir para podermos ter uma vida abençoada também em família. E é interessante, eu gostaria de ler algo aqui que Leonardo da Vinci escreveu. Pouco conhecimento faz com que as criaturas se tornem orgulhosas. Muito conhecimento que se tornem humildes. Quanto mais nós vamos desenvolvendo conhecimento e aprendendo a lidar não só com os outros dentro da família, mas como conosco mesmo, somos iguais a quê? Somos iguais àquelas espigas cheias. Fazer aí um paralelo entre a espiga cheia e a espiga vazia. Preste bem atenção. As espigas vazias, sem grão, elas erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto que as cheias as abaixam para a terra. E é interessante a gente perceber que quanto mais nós formos acumulando conhecimento, mas um conhecimento promovido pelo temor a Deus e pela sabedoria que vem de Deus, desenvolveremos uma família com base na humildade. A humildade é o altar que oferecemos sacrifícios a Deus. Portanto, pode ser que nesse exato momento a sua família esteja carente de humildade para poder vencer os desafios que ela enfrenta. A palavra do Senhor também diz que a outra bem-aventurança foi essa: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E a essa palavra choro eu aplico a concepção de sensibilidade, afetividade. Nos construímos como família na via do afeto. Podemos afetar os outros positivamente ou negativamente. E viver nessa via da sensibilidade é chorar para o outro, é encontrar no ambiente familiar um espaço para poder abrir o nosso coração, falar dos nossos conflitos, das nossas limitações, das nossas dores. Quantas pessoas não encontram em casa espaço para poder compartilhar as suas demandas emocionais, que elas podem muitas vezes ser um discurso de queixa e de choro.
mas muitas vezes não temos para quem chorar. Precisamos chorar para o outro, mas também na família é necessário chorar pelo outro, no casamento. Quantas pessoas hoje precisando ser sensível àqueles que estão no ambiente familiar e que estão passando por inúmeras lutas, adversidades, situações que eles não conseguem lidar sozinhos. E nós, pela nossa sensibilidade no contexto familiar, precisamos também chorar pelo outro, sentir a dor do outro. A sensibilidade, ela produz acolhimento. Acolher é convidar o outro para que seja ele mesmo na nossa presença, se sentindo à vontade diante de nós, nos gestos, nos olhares, nos movimentos e palavras. É estabelecer uma relação de confiança mútua para que possa confiar a existência ao outro. Isso outorga ao outro o convite para entrar em seu mundo. Precisamos desenvolver essa sensibilidade e acolher o outro diante da sua dor, diante do sofrimento existencial. E quantas pessoas no contexto familiar hoje não encontrando um ambiente de sensibilidade e afetividade? Olhe para as pessoas que estão dentro da sua casa, na sua família, e olhe para elas com um olhar afetivo e sensível, abrindo para ela um espaço para que elas possam chorar, às vezes falar das suas angústias. Quando você não se incomodar por alguém da sua família estar profundamente chateado, saiba que a sua família está muito mal. Precisamos nos incomodar muitas vezes por aqueles que estão passando situações difíceis, mas muitas vezes nós não percebemos. Por mais que lhes pareçam pequenos, ouçam com atenção os problemas uns dos outros. Aos olhos deles, são enormes. Precisamos ter essa habilidade auditiva de olhar e não somente contemplar, mas também de desenvolver uma capacidade não só de ouvir palavras, mas também de acolher sentimentos, ouvir sentimentos, o que está por trás de cada palavra daqueles que fazem parte da família. A sensibilidade leva ao entendimento do cônjuge, dos filhos, mais do que sentir pela razão. Leva-nos à compreensão de que o outro é um ser que sofre e que precisa, no ambiente familiar, desse piso. Então eu coloco primeiramente a humildade como a pedra angular e coloco a sensibilidade, o choro, a afetividade como piso na casa. Vamos nessa proposta progressiva de construir uma família com base num olhar para uma casa. Olhamos também para a necessidade, como disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é a cinta de amarração, é o autocontrole. Mansidão no original, no grego, significa amarrar a fera. E a fera não é o outro, somos nós mesmos que muitas vezes perdemos o controle. Quando o cônjuge, às vezes, não assume o seu lado ruim, projeta no outro os seus defeitos. Isso acontece com os filhos, com os pais com os filhos. Por isso nós precisamos buscar em Deus a ajuda do alto para estabelecermos vínculos ou ancoragem familiares, de maneira que essas ancoragens e esses relacionamentos sejam pautados pelo domínio próprio, pela essa mansidão, que é a cinta de amarração que vai fazer com que essa casa ou essa estrutura familiar esteja cada vez mais segura. Não há melhor meio de ser agressivo com o diabo do que ser manso com os integrantes, sendo manso com os integrantes da nossa família. O autocontrole ou mansidão é ter as rédeas do coração. Olha que Jesus disse que as saídas da vida, que do coração procede os maus desígnios, as obras más, aquilo que muitas vezes sai do nosso comportamento tem origem no coração e às vezes é algo destrutivo, prejudicial para aqueles que estão à nossa volta. Então nós precisamos caminhar e olhando para essa construção, vamos mais além.
Lá no capítulo 5, versículo 6, temos o seguinte registro: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Já temos a pedra angular, o piso, já temos a cinta de amarração e agora vamos para a coluna. É a justiça, a igualdade. Justiça diz respeito ao nosso entendimento que ninguém é melhor do que o outro, que nós somos iguais, fomos criados por Deus no sentido de igualdade, só temos papéis diferentes. Nós precisamos entender que a justiça é como a água para a nossa vida. Quando estamos com sede, ela é essencialidade. Quantos ambientes relacionais que a injustiça tem prevalecido. Pessoas que às vezes, movidas pelo egoísmo, uma vida centrada em si mesmo, vivem numa relação de injustiça com aqueles que são integrantes da sua família. A justiça ou a igualdade é o caráter do que está em conformidade com o que é direito, com o que é justo. Justiça extrema é injustiça, como disse Cícero. Agora, justiça não é o fazer ao outro o que não queríamos que nos fizessem. No mundo, a tirania e a injustiça começaram por uma coisa infinitamente pequena. Que na sua família a coluna seja a coluna da justiça, da igualdade, que todos sejam vistos como iguais. Nós temos agora no versículo 7, algo que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso quer dizer o quê? Os tijolos, a solidariedade. É a antessala da solidariedade é a empatia, colocar-se no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nos movemos em direção ao outro com solidariedade. Empatizar é situar-se no lugar do outro, captando assim o movimento do seu afeto, possibilitando a compreensão. Quem é solidário não busca somente os seus interesses, mas o do outro, como disse o apóstolo Paulo. Na família, é necessário nós termos uma compreensão que é uma trajetória como se fosse uma longa viagem em um pequeno barco, a remo. Se um passageiro começa a balançar o barco, o outro terá que estabilizá-lo. Caso contrário, os dois afundarão juntos. Dave Helben disse isso, que isto é solidariedade. Precisamos dos tijolos, mas também precisamos do cimento. E o versículo 8 nos diz o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O versículo 8 nos remete à ideia de cimento. O cimento é que cola, que dá consistência para essa construção que estamos fazendo. E como estamos precisando de consistência, de solidez, de amarramento nos relacionamentos familiares. O cimento, e aqui eu coloco como transparência, Mateus 5,8, é a revelação da autenticidade, ser o que é. Quantas famílias as pessoas vivem como personagem? Fora de casa são uma coisa, dentro de casa são outra coisa. E às vezes aparentam ser uma coisa, mas fora de casa estão construindo relacionamentos extraconjugais, estão construindo relacionamentos às vezes que não tem nada a ver com uma vida íntegra, real, verdadeira. E é necessário que nós possamos ter um relacionamento em família autêntico, transparente, verdadeiro, como diz em Gênesis 3:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam frente a frente um com o outro, não havia nada entre eles. E quantas famílias estão vivendo numa construção de aparência e de máscaras? Por isso é importante a transparência familiar, porque isso gera solidez, solidificação.
E nós temos no versículo 9 o seguinte registro. Diz assim a palavra de Deus no versículo 9: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olhando para esse versículo e na construção dessa família solidificada como uma casa, nós podemos olhar que o versículo 9 nos remete às portas e às janelas. Reconciliar corações, promover pacificação. É você manter as portas e as janelas, não da sua casa, aquela estrutura física lá, mas da sua família. Elas não podem estar fechadas para o perdão. Elas devem estar fechadas para o ressentimento, para a amargura, para a falta de perdão, mas as portas e as janelas do relacionamento e da família devem estar abertas para receber o outro como o outro é. Muitas vezes nós criamos um imaginário, produzimos uma família perfeita e quando as coisas ruins começam a acontecer, nós vamos abrindo o nosso coração, que é a janela da nossa alma, para poder acumular e fazer uma contabilidade das falhas de cada um. Feche as portas para isso. Abra as portas na sua família para o perdão, para poder permitir que o outro nasça de novo, para que o outro seja liberto das suas falhas e que também você se liberte dos ressentimentos. É importante nós criarmos um caminho para a pacificação. Quantas pessoas vão no caminho da agressividade, da depreciação do outro? Nesta noite, eu convoco você a abrir as portas do seu coração e da casa da sua família para restaurar relacionamento e pacificar a sua relação. E por último, versículos 10 ao 12. Eu gostaria de finalizar lendo esses versículos que diz o seguinte: Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Já temos a pedra angular, já temos o piso, já temos a cinta de amarração, a coluna, já temos as portas, as janelas, já temos o tijolo, o cimento e agora precisamos da cobertura e do telhado. Quando Jesus fala de perseguição, quando Jesus fala de adversidade, de contrariedade, ele nos coloca na condição de estabelecermos uma cobertura, algo que venha nos proteger. E é fundamental a resistência jubilosa para que um casamento, uma família perdure dentro do propósito pela qual foi criada. É necessário ter essa resistência, mas que seja uma resistência celebrativa, que você lute para que a sua família ela não afunde o barco que ela esteja. Você lute para que a sua família comprove e dê evidência que ela foi construída com base na rocha que é Cristo Jesus e nos princípios de Jesus. Diz a Bíblia em Mateus 8:1, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Fechamos aqui a ideia de uma família como a construção de uma casa, que ela é, no final, construída com aquele telhado que nos protege da chuva, do sol, que a sua família tenha essa proteção, que ela tenha esse cuidado de poder resistir contra as investidas. A permanência da família em Cristo garante a permanência do lar. Lembre-se, quando nos momentos mais difíceis é que podemos escrever os melhores textos. Talvez a sua família está passando por um momento de tempestade, de luta, de adversidade.
Busque em Deus viver esses princípios, princípio da humildade, princípio da solidariedade, da sensibilidade, princípio da justiça, da pacificação. Abra-se para o perdão, dê espaço para a pessoa nascer de novo, se refazer dentro da sua família, perdoe e mais do que isso, reconstrua a sua família ou construa aquilo que você já está construindo com base numa resistência jubilosa, em saber que você está lutando por algo que vale a pena pela sua família. Nada compensa o fracasso no lar. Que Deus possa te abençoar. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar pela sua família neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque temos o privilégio de viver em família. Família, mais do que desejo humano, é projeto do Senhor, é uma instituição que foi gerada nos céus para que nós pudéssemos viver na terra. Isso nasceu no seu coração, mas para nós é um desafio lidar com pessoas que mesmo às vezes, ó Deus, convivendo próximo de nós, ali dentro do mesmo ambiente, debaixo do mesmo teto, tão próximo, nós não sabemos muitas vezes como lidar com isso. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine e que nós possamos ter disposição para aprender como ter uma família construída sobre a rocha. Que o Senhor, ó Deus, possa gerar humildade, sensibilidade. Se houver alguém agora nos assistindo, ó Pai, e que está passando por um momento, uma crise de ressentimento, querendo desistir da família, que o Senhor traga, ó Deus, a cura do perdão, a cura, ó Deus, e a libertação que é promovida pela pacificação. Se houver alguém querendo desistir, ó Pai, que eles possam perseverar, porque vale a pena. Quantos casais, quantas famílias no dia a dia e na trajetória ministerial que estavam, ó Deus, caminhando pela via da destruição, da ruína, mas se encontraram com Jesus e hoje são uma família restaurada e abençoada. Por isso, nesse dia, eu quero profetizar sobre a família que está nos ouvindo, sobre as pessoas que estão nos assistindo. A bênção, ó Deus, de uma construção de uma família com base sólida nos princípios da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que a sua família seja uma família edificada sobre os princípios de Cristo. Até a próxima vez.